Bom dia, irmãos. Antes de lermos a porção da palavra do Senhor, quero agradecer aos irmãos pelas orações durante o período de férias, 15 dias tirei com a família, e agradecer também aos presbíteros que estiveram dirigindo as reuniões, ensinando, aqui também na minha ausência, ao Andrei, que esteve ensinando também. Então, sou muito grato pela vida dos irmãos, dos presbíteros, que me concedem esse momento de descanso, né, com a família. Momento importante o desempenho do pastoreio da igreja. Também tenho um pedido de oração aos irmãos. Aqui ontem faleceu o irmão Juarez, pai da irmã Cristina, irmão do irmão Isaac. Então, os irmãos orem. Parece que vai ser agora pela manhã, o enterro, o sepultamento. O corpo está lá na Igreja Batista da Marambaia. Que os irmãos orem pela irmã Cristina, pelos seus familiares, para que Deus os console. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico, capítulo 21. Texto que nós estaremos considerando com a graça de Deus agora pela manhã. Levítico, capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Levítico, capítulo 21. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana seu pai, será queimada. O sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta. Estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão, dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Amém.
Vamos orar. Senhor Deus, santo Tu és, Pai. Magnífico, Tu és grandioso, Tu és bendito de eternidade a eternidade. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui com os irmãos, na Tua presença, neste dia, dia do Senhor, para Te prestarmos, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto. E nesse momento, Senhor, na Tua presença, Tu que és santo, nós reconhecemos, Senhor, todos os nossos defeitos. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa imperfeição. E como nós não temos dignidade, Senhor, própria para adentrarmos a Tua presença. Como somos, Senhor, defeituosos, como filhos de Adão, Senhor, trazemos o pecado à nossa natureza. E nós amamos, Senhor, a iniquidade por essa natureza. E reconhecemos, Senhor, a nossa iniquidade, o nosso pecado. E assim nós nos humilhamos na Tua presença, suplicando, Senhor, o perdão dos Teus pecados, pedindo a Ti, Senhor, que mais uma vez o Senhor use de misericórdia para conosco, como o Senhor tem usado, a ponto de receber, Senhor, a nossa adoração, de ouvir os nossos cânticos que refletem o ensino da Tua palavra, que expressam a Tua perfeição, o Teu caráter, a Tua grandiosidade, a Tua santidade, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. E nos abençoa nesse momento também de instrução da Tua palavra, palavra bendita do Senhor, palavra maravilhosa, mais doce que o mel. Obrigado, Senhor, por Tua lei que nos ensina os Teus decretos e nos mostra o caminho que devemos andar. Que o Senhor nos abençoe neste momento. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor me abençoe na instrução da Tua palavra. Que ela seja ensinada, Senhor, com verdade, com acuracidade, com sinceridade. Que o Teu nome seja glorificado, que a Tua igreja seja santificada, seja abençoada pelo Senhor. E que o Senhor também abençoe os irmãos aqui presentes. Que eles tenham, Senhor, de Ti a capacidade de compreender o texto também exposto. E assim se alegrar no Senhor, glorificar o Teu nome e Te buscar, Senhor, cada vez mais para viverem como sacerdotes do Senhor, como santos ao Senhor, como a Tua palavra revela, Senhor. Se conosco nesse momento, dá-nos a alegria que vem do Teu Espírito. Abençoa, Senhor, os irmãos que ainda estão de férias, viajando, passeando, guarda-os, livra-os, Senhor, de todo mal. Abençoa também a irmã Cristina, os seus familiares, neste momento de luto, que o Teu Espírito Santo, o Consolador, os tome nas Tuas mãos, que o Senhor lhes console e que o Senhor também traga à memória, Senhor, a verdade de que a morte, Senhor, dos santos é preciosa aos Teus olhos. Então, obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado pela comunhão dos santos e continua conosco, Senhor, no decorrer desta reunião. Em nome de Cristo, Teu Filho, que nós oramos. Amém. Irmãos, podem assentar. Irmãos, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, Pedro diz aos receptores da sua carta, capítulo 2, 1 de Pedro, versículo 5, ele diz: vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 9, ele diz aos receptores e a nós que nós somos raça eleita, que nós somos sacerdócio real, que nós somos nação santa e que somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando João recebe a revelação do Senhor e escreve a revelação em Apocalipse, no capítulo 1, versículos 5 e 6, nós lemos: aquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, textos como o de Pedro e o de Apocalipse, queria agora, onde nos chamam a nós, crentes da nova dispensação da graça, nós servos do Senhor, de sacerdotes. Textos como esse nos fazem compreender que o texto lido em Levítico, capítulo 21, será exposto agora, tem tudo a ver conosco e é para nós. Infelizmente, alguns não se animam tanto com textos do Antigo Testamento, simplesmente pelo fato de não entenderem a teologia pactual, a teologia da aliança, a qual nós conhecemos bem. Mas Levítico 21 fala exatamente dos crentes. É uma palavra diretamente para nós, podemos dizer, como toda a Escritura é. Claro que há o princípio hermenêutico, que sempre deve ser aplicado, de compreender o texto no momento em que ele foi entregue a Israel, no contexto de Israel, sem dúvida nenhuma. Mas nós podemos afirmar, sem medo de errar, que Levítico, capítulo 21, é para nós, é para os crentes, é para aqueles que Deus chamou, como a palavra diz, para aqueles a quem Deus libertou do poder das trevas, para aqueles que tiveram seus pecados perdoados por Jesus Cristo. Levítico é para nós porque o tema principal dele é santidade. E nós estamos estudando esse livro já há um tempo. E eu lembro aos irmãos que Levítico, que tem como tema principal a santidade, ele tem duas divisões básicas. A primeira, de respeito ao capítulo 1 até o capítulo 15, onde nós estudamos sobre as leis cerimoniais, lei de purificação, a ordenação do sacerdócio, no capítulo 8. E então depois nós temos o capítulo 17, ou mais especificamente o capítulo 18, até o final do livro, o capítulo 27, porque os capítulos 16 e 17 são centrais do livro de Levítico. O capítulo 16 traz o dia da expiação, aquele único dia no ano estabelecido por Deus, onde o sumo sacerdote poderia adentrar o Santo dos Santos para oferecer sacrifício a Deus e então expiar o pecado de toda a nação, todo o pecado de Israel. Capítulo 17, algumas leis ainda sobre sacrifício. E a partir do capítulo 18, nós encontramos leis práticas de santidade ao povo de Israel, a igreja do Antigo Testamento. Do capítulo 18 até o capítulo 20, que nós passamos alguns domingos estudando esses três capítulos, mais especificamente o capítulo 19, de forma pormenorizada. Os capítulos 18 a 20 tratam da ética, do modo de viver santo da nação como um todo. A nação de Israel tem uma ética, tem um modo como deve agir, como deve viver no seu dia a dia. E aqui no capítulo 21, juntamente com o capítulo 22, nós vamos considerar domingo que vem, se Deus permitir, nós temos a ética do sacerdote. A lei para os sacerdotes. Por isso a nossa versão traz leis para os sacerdotes. Capítulos 21 e 22. Trata especificamente da santidade dos sacerdotes. Como eles devem ser santos. Os capítulos 18 a 20 tratam da santidade da nação. Os capítulos 21 e 22 tratam da santidade do sacerdote. Os irmãos podem perceber aí, passando uma vista rapidamente, que a divisão do texto ela consiste no seguinte: versículo 1 até o versículo 9, palavras direcionadas aos sacerdotes. Do versículo 10 até o versículo 15, palavras direcionadas aos sumos sacerdotes. E do versículo 16 até o final, versículo 24, palavras ditas aos sacerdotes e sumos sacerdotes. Essa é a divisão do texto original, do texto hebraico. Mas ainda podemos encontrar uma outra divisão, que é essa segunda divisão que eu quero chamar a atenção para os irmãos. Nesse capítulo 21, que trata da santidade do sacerdote, nós temos aqui a santidade do sacerdote
no que diz respeito à sua integridade moral, versículos 1 até o versículo 15. Integridade moral do sacerdote. E no versículo 16 até o verso 24, a integridade física do sacerdote. O capítulo 21 trata, irmãos, das qualificações do sacerdote. E o capítulo 22 vai tratar dos atos do sacerdote, do que diz respeito ao exercício da sua função sacerdotal aqui no contexto de Levítico. Então, voltando, para nós considerarmos o texto, nós vamos considerar aqui o capítulo 21 sobre o tema as qualificações dos sacerdotes. Primeiro, as qualificações moral, a sua integridade moral, versos 1 a 15, e posteriormente, as suas qualificações ou a integridade física do sacerdote, versos 16 até o final do capítulo. É importante nós lembrarmos que Deus continua falando com Moisés. Deus está dando a sua lei ao povo. Deus está instruindo o povo. Deus está santificando o povo. Deus está dando o seu manual de ética, a sua lei para o seu povo. Versículo 1, nós lemos, disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes. Então o Senhor está ordenando que Moisés fale. O capítulo termina com a informação, no versículo 24, de que assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Deus havia instituído os sacerdotes no capítulo 8. Nós devemos lembrar de todo o ritual da instituição do serviço sacerdotal. No contexto de Levítico, irmãos, os sacerdotes, eles são representantes de Deus. Eles são intercessores do povo a Deus. Eles são figura do Cristo. Eles têm a função de conduzir o povo à presença de Deus. O sacerdote e o sumo sacerdote realizam todos os serviços sacerdotais com vistas à aceitação de Deus no que diz respeito ao povo. Deus quer aceitar o povo. Deus quer se relacionar com o povo. Deus tem se relacionado com o povo e institui agora, nesse contexto cultico, o contexto geral de Levítico, sistema cultico, de uma vida consagrada ao Senhor. Então Deus institui os sacerdotes no capítulo 8 e agora o Senhor dá a lei para o povo. Como sendo representantes de Deus, intercessores do povo junto a Deus, os sacerdotes devem ter uma ética. E os sacerdotes devem desempenhar o ministério deles, o exercício da função deles com zelo, com qualidade, com diligência, com amor. Afinal de contas, Deus os instituiu como sacerdotes. Deus os colocou nesse ofício tão importante, fundamental no sistema cultico do Antigo Testamento. Se nós pararmos para pensar, sem sacerdote não haveria aceitação da parte de Deus em relação ao povo. São os sacerdotes que se colocam nessa brecha, por assim dizer, nesse meio do relacionamento entre Deus e o povo, com todo o sistema já estabelecido. Podemos dizer ainda que o sacerdote, em outro sentido, é a representação do homem restaurado por Deus. Porque quando nós estudamos a instituição dos sacerdotes, a escolha dos sacerdotes, nós vimos que esses sacerdotes eram tão pecadores quanto qualquer outro membro do povo de Israel. Eles não tinham qualidades melhores do que outros homens comuns de Israel, mas aprouve a Deus escolher Arão e a sua descendência para o serviço sacerdotal. Mesmo sendo pecador como qualquer outra tribo, como qualquer outro membro de Israel, o Senhor restaura uma família, que é a família de Arão, e estabelece Arão e seus descendentes como sacerdotes, a manifestação da graça de Deus. E sendo uma representação do homem restaurado por Deus, o sacerdote é a pessoa mais importante de Israel, desse sistema, desse sistema cultico aqui. Afinal de contas, ele foi ungido para isso. Veja o versículo 4. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Sendo o homem mais importante, ele deve ser santo. Todo Israel tem que ser santo, isso é verdade, e o sacerdote no seu ofício deve ser, obviamente, santo também. No versículo 12, nós lemos, não sairá do santuário, que
sobre o sumo sacerdote, que não significa que ele não deveria deixar nunca o santuário, mas ele deveria estar diligentemente exercendo a sua função. Nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele, eu sou o Senhor. O óleo da unção aqui é figura, os irmãos lembram, na teologia do Espírito Santo. O óleo é o estabelecimento, é a instituição daquele homem ungido por Deus, separado por Deus, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santa, que habilita aqueles a servirem diante de Deus, a exercerem a sua função. Então aqui nós temos, nesses 15 primeiros versos, irmãos, acerca da integridade moral do sacerdote, nós temos leis para eles com relação ao luto, com relação aos costumes dos outros povos e com relação à família. Com relação ao luto, veja o verso 1, né? O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ele que ainda não teve marido, pode contaminar-se. No versículo 11, sobre o sumo sacerdote, nós vemos, não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Eu vejo aqui, para o sacerdote havia uma restrição de não se aproximar de um morto, de um cadáver. Lá em Números, capítulo 19, 14, é que nós encontramos a lei sobre os mortos. Qualquer pessoa, ou se houvesse algum morto em alguma tenda, então ninguém do povo poderia entrar naquela tenda, senão seria considerado impuro, cerimonialmente falando, não poderia participar do culto a Deus, e da mesma forma o sacerdote. Se ele se aproximasse de um morto, se ele tocasse um morto, ou adentrasse uma tenda de um morto, ele estaria impuro cerimonialmente, estaria impossibilitado de servir a Deus. Deus revela a sua condescendência, o seu cuidado para com o sacerdote, abrindo uma exceção, dizendo, olha, se o luto for por algum parente próximo, mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã, então ele não haverá uma exceção, ele não ficará contaminado. Uma condescendência de Deus, um amor de Deus, o cuidado de Deus para com esse sacerdote. Já para com o sumo sacerdote, nós viram no verso que eu li no verso 11, o Senhor proíbe todo tipo de contato. O sumo sacerdote, na sua função principal dentre os sacerdotes, ele não tinha essa exceção da parte de Deus. E a pergunta que sempre surge é por quê? Já estudamos aqui algumas coisas sobre animais mortos, lei de purificação, de impureza. E lembra os irmãos que a morte, irmãos, antes de falar da morte, lembremos ainda que tudo o que nós estudamos no Antigo Testamento, no que diz respeito às cerimônias, no que diz respeito ao contexto cultico na cerimônia, à luz do que o autor dos Hebreus escreve, tudo isso não passa de sombra, de figura de algo superior, de algo espiritual. Não somente no que diz respeito ao cumprimento em Cristo, a figura que aponta para o Cristo, né, toda a santificação, toda a glória do Antigo Testamento, a pompa do culto do Antigo Testamento, se cumpre na pessoa do Cristo. Não apenas nesse sentido tipológico, mas também no que diz respeito à realidade espiritual. Quando o Senhor estabelece regras e leis para Israel, ele quer que Israel compreenda isso, nós entendemos à luz do Novo Testamento, ele quer que Israel compreenda uma realidade espiritual. Então, de acordo com a própria Bíblia e com a teologia bíblica que nos ajuda, nós podemos afirmar que a morte é o quê? A morte é o salário do pecado. A morte é a figura viva do pecado. Porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. Então, um morto, ele expressa de fato o pecado. A verdade é que quando Cristo vem, ele, por ser Deus, ele ainda, podemos dizer, ele muda a figura, porque o crente, ele encontra a Deus, com exceção daqueles que estiverem vivos. O único modo de o crente encontrar-se diretamente com Deus é pela morte. Mas isso é só para os crentes. E mesmo os crentes se encontrando com Deus diretamente pela morte, ainda assim a morte é uma
prova viva do pecado de Adão e Eva. Então, no sentido espiritual, o que Deus está dizendo para os sacerdotes é que os sacerdotes devem se manter puros no que diz respeito ao pecado. Ali era simplesmente a figura de fato. Um morto, se alguém tocasse, pegasse, aproximasse, estava considerado impuro cerimonialmente e não podia fazer parte do culto a Deus. Isso diz respeito a uma lei cerimonial do Antigo Testamento que não vem para o Novo Testamento, como os irmãos devem lembrar bem. Porém, a realidade espiritual é essa, e isso deve ficar para nós. O aproximar-se do pecado, porque a morte aponta para o pecado, quando nós, sendo sacerdotes, porque aqui nós já podemos aplicar à luz do texto de Pedro, à luz do texto de Apocalipse que li, todos nós somos sacerdotes de Deus. A partir do momento em que você e eu, porque na nova dispensação da graça não existe mais esse ofício sacerdotal. Alguns comparam, e pode ser comparado, para abrir um parênteses, o ofício sacerdotal com o ofício pastoral. Bom, pode ser comparado em alguns sentidos, mas não é a mesma coisa. Porque o sacerdote, ali em Israel, ele fazia parte de um ofício que tinha privilégios de sacerdote, ele não se misturava com o povo, ele não andava com o povo, ele tinha sua terra separada, ele servia totalmente a Deus longe do povo, e era considerado, sim, alguém superior, em um certo sentido. Na nova dispensação não é assim. O ministério pastoral, na nova dispensação, ele consiste apenas numa responsabilidade a mais do que todos os outros crentes. Não existe uma casta superior. Isso é catolicismo romano. Isso é religiosidade fria, morta. Não existe uma casta superior na nova dispensação da graça. A bandeira que Lutero levantou na Reforma Protestante foi o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes agora. Não existe mais uma casta especial de sacerdotes. Não existe um grupo separado por Deus e que, a partir dali, então, eles... Estou falando na igreja, não é no contexto. No mundo, sim, que a igreja é o povo separado. Mas na igreja não existe um grupo específico onde Deus se revela a ele intercede pelos homens ali diante de Deus, eles são os únicos que podem fazer. Não. Na nova dispensação da graça, todos nós somos sacerdotes. Na igreja do Novo Testamento, nós intercedemos uns pelos outros. Nós ministramos uns sobre os outros. O ministério pastoral diz respeito apenas à liderança da igreja. Me refiro aqui não somente ao ministério pastoral, mas inclusive ao ministério diaconal. Os ofícios na igreja do Novo Testamento são ofícios de pastoreio e de administração. É apenas isso, mas não é uma casta especial. Eu sou sacerdote de Deus, um presbítero é sacerdote de Deus, um diácono é sacerdote de Deus, um membro da igreja é sacerdote de Deus, uma irmã membro da igreja de Deus é sacerdote de Deus. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Fechando esse parênteses, voltando ao texto, para a aplicação. Então, assim, todos nós, independentemente da nossa função na igreja, do nosso ofício na igreja, como povo santo, como sacerdote de Deus, nós temos que ficar longe do pecado. E percebam que Deus proíbe que o sacerdote, aqui em Levítico 21, se achegue ao morto. O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre seu povo. Não se pode chegar ao morto e conviver com o morto. É isso que Deus está dizendo. Percebam que na nova dispensação, por exemplo, só para voltar um pouco ao ministério pastoral, a coisa mais comum é quando alguém morre, chama quem? O pastor. É o pastor que vai estar próximo do morto, é o pastor que vai dirigir a cerimônia. Aqui não. Aqui o sacerdote não deveria fazer isso, ele deveria estar longe, para que ele não se contaminasse. Então, na figura real, espiritual, é o pecado. E todos nós devemos ficar longe do pecado, devemos nos afastar do pecado. Porque a partir do momento em que nós nos lambuzamos com o pecado, ou nos familiarizamos com o pecado, irmãos, você, eu, nós, sacerdotes de Deus, nós estamos impuros diante de Deus e nós não podemos exercer o nosso ofício de sacerdote. Nós não podemos oferecer a Deus sacrifícios agradáveis em Cristo Jesus. Porque Ele nos libertou do pecado, Ele nos tirou da morte, Ele nos tirou de uma vida de escravidão, de pecado, de miséria. Ele nos tomou para si, para que nós vivamos inteiramente para Ele, oferecendo sacrifícios agradáveis a Ele, na pessoa de Cristo Jesus. Tá? Aplicando, não é? Para nós. A morte é o salário do pecado, e o sacerdote, então, seria
considerado impuro. No que diz respeito aos costumes, irmãos, dos outros povos, ainda sobre a integridade moral do sacerdote, no verso 5 nós lemos: não farão calva na sua cabeça, não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. No versículo 10, nós lemos: o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado óleo da unção e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Cortar o cabelo, aqui fazer a calva, ter a calva, como diz o texto aqui, ou aparar a barba, ou cortar a barba, ou marcar a pele, ou desgrenhar o cabelo, ou rasgar as vestes. Esses eram, nós já vimos isso no capítulo 19, versos 27 e 28, esses eram costumes ligados à prática da idolatria. Nós já explicamos isso no capítulo 19. Então, eram num contexto pagão, de idolatria, cultico, onde as pessoas pagãs, não de Israel, ficavam carecas, sem nenhum pelo, e se marcavam no corpo para adorar os seus deuses, as suas divindades, porque eles acreditavam que com essas práticas os espíritos dos mortos seriam afastados deles. E o desgrenhar o cabelo, ou assanhar o cabelo, e rasgar as vestes, é uma figura de um luto desregrado, de um luto desesperador. Se nós pensarmos hoje, as pessoas que não têm Cristo, pessoas pagãs, usando o termo do Antigo Testamento, elas se desesperam quando perdem alguém. E elas querem se mutilar ou se culpar ou coisa parecida. E quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós conhecemos a Deus, nós passamos a compreender que, embora a morte seja o salário do pecado, embora haja um lado de tristeza por causa da saudade, do lamento do próprio pecado, ao mesmo tempo nós compreendemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. E que Deus dirige todas as coisas, que nada sai do seu controle. E como falei há pouco, o crente encontra a Deus por meio da morte. Então, ao mesmo tempo que nós lamentamos, nós temos o consolo da parte de Deus. E podemos dizer, em um certo sentido, nós também nos alegramos com Deus, pelo seu consolo, embora estejamos tristes no momento, coisas que o ímpio não conhece, coisas que o ímpio não sabe o que é, o que são, que coisas são essas. Os irmãos lembram que no capítulo 10, quando Nadab e Abiú foram oferecer algo a Deus, ofereceram um fogo estranho diante de Deus, e Deus matou Nadab e Abiú, como o Senhor, quando preguei o texto, eu disse, o Senhor estava dizendo a Arão, a Eleazar e a Itamar, os seus outros 2 filhos vivos, como dissesse, vamos lá, trabalhem, não chorem, não reclamem, porque houve juízo da parte de Deus, levantem, trabalhem e continuem o serviço de vocês. Essa é uma realidade para todos nós cristãos. O luto é algo, sem dúvida, importante para nós, que deve ser vivido. O próprio Cristo, quando viu seu amigo Lázaro morto, chorou. Então não há nenhum problema com o luto. Porém, o nosso luto não pode ser um luto pagão, não pode ser um luto desesperador, não pode ser alguém que vive como se não tivesse esperança. Não é assim que nós vivemos. Nós vivemos diretamente para o nosso Deus. Nós vivemos exclusivamente para Ele. Haja o que houver, venha o que vier, nós servimos a nosso Deus. Nós somos reino de sacerdotes. Nós somos sacerdócio real do nosso Deus. Estamos vivendo para Ele, servindo a Ele. Vamos viver o luto, se pode viver o luto. Por isso, para o sacerdote disse, você pode sim, sacerdote, viver o luto e tocar no morto, tanto que seja um seu parente próximo, você tem toda a liberdade para ir, chorar, lamentar, isso é aplicação. O texto não diz, estou aplicando o sentido de por que se aproximar de entes queridos. Então, se pode sim, e no sentido mais amplo, como já mencionado, mas não um luto desesperador, um luto que se pode ser consolado ao mesmo tempo por Deus, porque nós vivemos para o Senhor. Com relação às outras práticas, cortar o cabelo, a barba, ou se cortar, que alguns usam para tatuagem, eu mencionei isso
capítulo 19. Deus não está proibindo aqui cortar cabelo, Deus não está proibindo tirar a barba para nós, crentes do Novo Testamento. Deus não está proibindo a tatuagem. Né? A tatuagem é um assunto delicado, mas só para abrir um parênteses aqui rapidamente, a tatuagem ela é algo que deve ser avaliado de forma muito responsável. Então, alguém que quer fazer uma tatuagem, geralmente é alguém um pouco jovem, adolescente, ainda na sua juventude, que quer fazer uma tatuagem, pergunta se é pecado tatuar ou não, alguns dizem que é, com base em Levítico 19, Levítico 21. O fato é que a tatuagem abrange outras coisas. Nós precisamos, se alguém pergunta se pode tatuar ou não, é importante dizer, olha, primeiro, que a tatuagem é para sempre. Né? Você quer fazer uma tatuagem, ela vai ficar para sempre em você. Então você pode sofrer futuramente por isso. Pode conhecer uma moça, um rapaz que não gosta de tatuagem, ou os pais dele não gostam de tatuagem, ou dela. Você pode perder emprego, porque alguma empresa pode não aceitar alguém com tatuagem. Ah, mas depois eu posso tirar, fazer uma operação, uma cirurgia, alguma coisa assim. Mas aí você vai acrescentar dor à dor. Mais dor, a dor já que você vai ter de sofrer isso. Então, há essa questão. Outra é que, você, como é para sempre, você vai ficar idoso um dia. Como eu vi um pastor falando. Então, imagina você idoso com uma tatuagem, dizendo para o seu filho assim, olha, meu filho, você está vendo esse barco aqui? Ó, e estica toda a pele para poder mostrar o barco que estava no braço ou coisa parecida. E uma coisa importante, para fechar o parênteses, questão de tatuagem, para mim, nos jovens, filhos, se seu pai ou sua mãe diz não, pronto, acabou a conversa. Se seu pai e a sua mãe foram estabelecidos por Deus sobre você. Então, não tem mais conversa. Se papai e mamãe dizem não, é não, acabou. Se você casar, você tiver a sua vida, dependendo da sua esposa também, não é? Porque tudo isso tem que tomar cuidado, aí você toma a sua decisão. Enquanto você está sob o cuidado dos seus pais, você deve obedecer aos pais, porque os pais são estabelecidos por Deus. E quando papai e mamãe dizem não, é Deus dizendo não, e o nosso dever é nos submetermos aos nossos pais. Só para fechar o parênteses, sair um pouco aqui para deixar claro aos irmãos que o texto não proíbe necessariamente isso. O que ele proíbe? Assim como proibia o afastamento do pecado, aqui de respeito ao costume dos outros povos, é o afastamento daqueles que não adoram a Deus. É o cuidado que se deve ter no que diz respeito à santidade de vida. Nós fazemos parte de um grupo, é a igreja de Deus. Todos aqueles que estão fora da igreja do Senhor Deus, todos aqueles que não fazem parte da igreja, esses não são o povo de Deus. Eu sei que essa mensagem ela é antiquada para a modernidade, mas a Bíblia continua sendo a regra de fé e prática para nós. Aqueles que não professam a Cristo, que não confessam a Cristo, que não amam as coisas de Cristo, que não amam o corpo de Cristo, que é a igreja, esses não são de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, nós devemos nos afastar daqueles que não servem a Deus. Claro que nós não estamos dizendo aqui para sair do mundo. Não é isso, porque é impossível. Nós vamos ter que conviver com os ímpios. É até uma oportunidade de evangelismo a convivência com os ímpios. Mas o que Deus proíbe é o fazer o que eles fazem. É isso que Deus está proibindo no Levítico 21. Não cortem a barba, não cortem o cabelo e não marquem os corpos de vocês, porque essa é uma prática pagã de idolatria cultica, como já elucidado aqui. Nós devemos ser santos para o Senhor Deus. Devemos nos separar daqueles que não adoram a Deus, para nós então podermos ser recebidos por Deus como sacerdócio real, como nação santa. Ainda temos, veja a razão no versículo 6, santos serão a seu Deus e não profanarão o nome de seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto serão santos. O que nós fazemos na nova dispensação da graça? Que sacrifícios agradáveis a Deus nós oferecemos a Ele por meio de Jesus Cristo? A nossa oração, a nossa leitura bíblica, o nosso cuidado mútuo, o nosso pastoreio mútuo, nesse sentido. O nosso aconselhamento mútuo. Então você é crente, você é servo de Deus, você ama a Deus, você ama a palavra, você ora, você lê a Bíblia, você vem para a igreja, você conversa com o irmão, você aconselha o irmão, você é aconselhado por um irmão. Esse é um grupo santo. Quando você sai desse grupo e convive e passa, não apenas conviver, mas convivendo, passa a ter práticas do mundo, você passa a ter costumes do mundo, e você passa a não ter mais uma identidade diferenciada, quando você volta para cá, você contamina esse povo santo. Porque você vai trazer linguagem do mundo, você vai trazer pensamento do mundo, você vai trazer valores que não são os valores da igreja, do povo de Deus, de Israel, do Senhor Deus que é santo. É isso que Deus está
proibindo, é a santidade, ele está motivando, ensinando a santidade daqueles que servem a Deus com os seus sacrifícios, e nós fazemos isso, sacrifícios agradáveis a Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na linha de raciocínio, nós temos o terceiro aspecto aqui da integridade moral dos sacerdotes no que diz respeito à família. Versículo 7, não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Versículo 9, se a filha de um sacerdote se desonra prostituindo-se, profana seu pai, será queimado. Verso 13, ele tomará por mulher uma virgem. Versículo 14, viúva repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Irmãos, a santidade exigida por Deus também proíbe qualquer tipo de relacionamento conjugal que profane a aliança que Deus fez com o seu povo. Deus está dizendo, vocês têm que cuidar da família de vocês. Vocês não podem, nós vimos isso já em capítulo onde Deus proibia as relações íntimas, né? Homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, e nós vimos que não se pode casar como se quer, não se pode entrar num relacionamento afetivo, amoroso, com vistas à formação de uma família de qualquer jeito. Percebam que o Senhor usa a linguagem aqui acerca da descendência. A descendência tem que ser santa. Então, se eu sou santo, jovens, solteiros ou viúvos, sempre aqueles que não têm mais o seu cônjuge, querem casar de novo, tomem cuidado com isso. Deus tem um povo santo. E Deus está dizendo, cuidem da família de vocês. Eu tenho uma descendência santa. Eu quero uma descendência santa. Então, um santo deve casar com um santo. Alguém que vive consagrado a Deus deve casar com alguém que vive consagrado a Deus. Não é alguém que faz parte da igreja, porque, infelizmente, na igreja tem gente que não é consagrada a Deus. Tem gente que pode ser membro da igreja, tem gente que pode vir para os cultos da igreja, tem gente que pode cantar, pode ouvir a pregação, mas pode não ser servo de Deus. Pode não ser consagrado a Deus. É por isso que quando os jovens se aproximam, ou adultos se aproximam com vistas a um relacionamento, com o intuito de formar uma família, sempre a instrução pastoral qual é? Espere. Porque você vai começar um relacionamento tão rápido? Espere, se aproxime, faça amizade, passeie, tome picolé, pague sorvete, coma pipoca, mas é só isso. Eu sempre digo isso para os casais. Você não é dela, você não é dele. Ah, mas eu gosto dele. Tudo bem, você gosta dele, ela gosta de você. Tudo bem, vocês se gostam, mas é só isso que tem que acontecer. Vocês precisam se conhecer, vocês precisam se aproximar mais, conversar mais, orar juntos, ler a Bíblia juntos. Esperem um tempo, o tempo vocês vão ver. Não determino o tempo para ninguém, mas é razoável aí 1 ano, 2 anos, talvez, dependendo do caso. Conheçam-se. Por quê, irmãos? Na convivência, o rapaz vai ver se a moça é crente ou não. Porque até aqui está todo mundo crente. Todo mundo vem para o mesmo local, todo mundo senta, todo mundo canta, todo mundo lê a Bíblia, todo mundo ora, todo mundo fala a mesma coisa. Mas vá tomar um sorvete e você vai ver logo como é que é a conversa. Diga assim para ele, você jovem, não é? Ou você homem, diga assim, vamos orar agora juntos? Você vai ver a reação dele. Vamos ler a Bíblia juntos? Olha essa pregação aqui que eu vi. Olha esse texto aqui que eu vi. Olha esse livro aqui, cristão, muito bom para nós. Você vai ver a reação deles. E aí você vai ver se de fato é aquela pessoa que serve a Deus como você serve. Se não for, acabou, não aconteceu nada. Você diz, olha, não, tá bom, continue firme. Olha, pastor, não deu, porque a irmã não quis orar comigo, a irmã não quis ler a Bíblia comigo, então não dá. Você está certo, eu vou dizer. Não quis ler a Bíblia com você, não quis orar com você, então não vai ser bênção para você. O contexto aqui de Levítico é a prostituição, é o culto, novamente, a prostituição. Quando nós lemos, se a filha de um sacerdote se desonra prostituindo e se profana seu pai, será queimada. Pensamos, mas o que tem a ver? Vejam a descendência santa. Vejam como Deus tem um pacto com a família. Essa é a nossa teologia pactual, a teologia da aliança. Os nossos filhos são do Senhor. E como nós somos santos, tudo tem que ser santo na nossa vida. E nós devemos ensinar isso aos nossos filhos.
Eles também têm essa responsabilidade, um privilégio, na verdade, de servir a Deus. É um privilégio estar na presença de Deus. Deus deu esse privilégio a eles, já nasceram no contexto da aliança. E são crentes, e fazem parte desse corpo. Então, meu filho e minha filha, você fazendo alguma coisa, você contamina o corpo. Isso é uma realidade para todos nós. Essa é a lei de Deus para a nossa vida. Então aqui, irmãos, no caso, deveria haver um afastamento daqueles que tinham a prática da prostituição. Quem serve a Deus não deve viver de forma promíscua. Ao invés de se prostituírem, os sacerdotes têm o dever de buscar agradar a Deus como Ele ordena na sua palavra. Repito, com vistas a uma descendência santa. Eu falei, no nosso contexto, uma descendência santa, a família santa, Deus quer que nossos filhos sejam santos. E no contexto aqui do Antigo Testamento, de uma vinda do descendente da mulher, que viria trazer salvação ao povo, nós não podemos esquecer essa realidade. O povo de Israel ainda está na perspectiva de alguém que vem acabar com os sofrimentos. Deus havia feito essa promessa à mulher depois da queda. Então, nesse contexto da descendência, deve vir alguém santo, alguém da linhagem do povo que Deus escolheu, aqui, judeu no caso. Deus escolheu esse povo, Deus está formando a nação, e é dessa nação, a partir do momento em que um israelita, o sacerdote, se relacionasse com alguém que estava fora dessa aliança, profanaria a aliança, profanaria o povo, contaminaria o povo. Versículo 8. Portanto, o consagrarás porque oferece o pão do teu Deus, ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Deve ser santo. E no verso 15, não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. A questão da virgindade aqui envolve a pureza, irmãos, a pureza. Claro que no nosso contexto mais universal e pessoas que vêm do mundo, então a virgindade permanece sendo, sem dúvida nenhuma, um selo, algo que deve ser valorizado na igreja, mas às vezes a mulher vem do mundo. Então não se pode levar isso ao pé da letra como se pudesse apenas se relacionar com uma moça virgem. Não estou aqui de forma nenhuma exaltando a promiscuidade, mas há fatos que ocorrem antes da vida de alguém entrar na igreja, uma vida pregressa. E quando chega na igreja, é restaurada pelo Senhor, então, no sentido espiritual, é uma moça pura diante de Deus, porque se esteve de toda a prostituição, de toda a promiscuidade no decurso da sua caminhada cristã, e é vista como uma moça crente, fiel a Deus, com quem você pode casar sem nenhum problema. Como eu dizia aqui, é com vistas diretamente a uma descendência santa. Porque os irmãos devem lembrar de como o anjo, não é, do Senhor, lá em Lucas, no capítulo 1, aparece, o anjo Gabriel aparece a Maria, verso 26, e diz: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então é esse o contexto da revelação geral aqui. É desse povo, é dessa descendência que vem o Salvador. Então qualquer mulher israelita poderia trazer o Salvador. E teria que ser de uma moça pura, como era Maria. Porque Cristo deveria nascer de uma descendência santa, concebido pelo Espírito Santo. Não é? Sem que a mulher tivesse tido contato, como foi o caso de Maria, quando diz para o anjo: eu nunca tive intimidade com homem algum. Como? Então conceberás pelo poder do Espírito Santo. Não é? Vejam que o contexto é esse do pactual. Mas a santidade permanece para nós. Antes de nós passarmos à integridade física, que é muito mais simples, em certo sentido, lembrar a integridade moral do sacerdote e a integridade moral para nós, que somos sacerdotes de Cristo, diz respeito
a nossa responsabilidade, irmãos, então, com o luto. Devemos viver o luto, mas como alguém que tem esperança. E o sentido maior do luto aqui de não morto é não ao pecado. Depois, com relação aos costumes de outros povos, devemos ser santos, diferente dos costumes, agir diferentemente dos costumes deles. E com relação à família, cuidar da nossa família. Não apenas aqueles que têm a família, mas aqueles jovens, solteiros, homens e mulheres que pensam em casar, que estejam vigilantes no que diz respeito à escolha do cônjuge, da cônjuge, para que possam exercer o seu sacerdócio com tranquilidade diante de Deus. Acerca da integridade física, é o segundo e último ponto aqui, nós encontramos nos versos 16 a 23, não é uma exigência de Deus, porque a santidade de Deus, irmãos, é exigida em todos os sentidos da vida, em todos os sentidos. Porque Deus exige uma perfeição dos sacerdotes no que diz respeito à sua integridade física. Porque a perfeição externa, irmãos, ajuda a compreender a realidade interna de santidade. Aqui, principalmente, que é o contexto pictórico, que é o contexto de figuras e de símbolos. Então, uma perfeição externa ajuda a entender a perfeição interna. A perfeição externa não é a perfeição real, mas ela ajuda nesse contexto aqui didático do Antigo Testamento. Nós temos facilidade de ligar as coisas porque nós temos o Novo Testamento. Mas Israel estava na sua fase infantil, estava na sua fase de figuras. E Deus então diz que o homem não pode ter defeito algum, o sacerdote, cego, coxo, manco, ou mutilado, sem algum membro, com algum membro desproporcional, pé quebrado, mão quebrada, não podia ser corcunda, não podia ser anão, não podia ter nenhum problema de vista, não podia ser míope, não podia ter catarata, sarna, impingem, nem testículo quebrado, nem algum problema desse tipo. Por quê, irmãos? Porque todos os problemas que temos, eu estou falando fisicamente, nós sabemos que eu sou quase cego. Então, o pastor Paulo, numa reunião do presbitério, dizia, rapaz, aqui só tem lascado, porque todo mundo tem um problema disso, problema daquilo outro, enfim. Então, o que acontece? Todos os problemas que nós temos, além dos problemas de ordem espiritual, mas os problemas físicos, também são em decorrência do pecado de Adão. Deus não criou o homem com nenhum problema físico. Deus criou o homem íntegro. Moralmente, espiritualmente, fisicamente. O resto que nós experimentamos é fruto do pecado. E aqui no contexto do Antigo Testamento, alguém com defeito físico não poderia servir como sacerdote. Porque o sacerdote deveria expressar a santidade de Deus. Deus é santo, Deus é perfeito. Claro que esse aspecto físico não serve para nós. Porque se servir, todo mundo vai para casa, nunca mais voltamos para a igreja. Porque todos têm algum problema. Se alguém não tem, os mais novos podem dizer, eu não tenho, mas você vai ter. Eu não estou sendo pessimista, não. Você vai ter um problema físico. Porque todos nós temos. E isso não pode ser, obviamente, impedimento para nós servirmos a Deus. Porque não é essa a realidade espiritual. A figura aponta para a realidade espiritual maior. Do defeito ou da imperfeição, podemos dizer assim. Então, alguém que é imperfeito não pode se aproximar de Deus. Pastor, então como é que fica o nosso caso? Nós temos alguém perfeito, que é o Cristo. Ele é perfeito. O sacerdote apontava para Cristo. O sumo sacerdote apontava para Cristo. Assim como no capítulo 22, que nós vamos considerar, sobre os atos do ofício, ali Deus vai exigir animais perfeitos. Da mesma forma, Deus aqui está exigindo homens perfeitos, fisicamente falando, para que possam, então, expressar, refletir a perfeição de Deus em quem não há falha alguma. Verso 21, nenhum homem da descendência de Arão, sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer a oferta queimada do Senhor, ele tem defeito. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus, comerá o pão do seu Deus. Veja que se um sacerdote tivesse um defeito físico, ele não deixaria de ser sacerdote. Porque o defeito aqui pode ser por nascimento ou pode
pode ser por acidente. Então, se um filho de Arão nascesse com alguma deficiência física, ou se no decorrer do tempo da sua vida sofresse um acidente e tivesse algum membro tirado do seu corpo ou qualquer coisa parecida, ele não deixaria de ser sacerdote. Ele comeria o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, ele participaria do usufruir, né, do usufruto de tudo aquilo que ele tinha direito, porém ele não poderia servir, ele não poderia adentrar o Santo dos Santos, ele não poderia adentrar o santo para poder servir, por questão prática também. Imagine alguém que não tivesse uma perna para adentrar o local santo, ainda não tinham inventado a perna mecânica, então seria uma coisa bastante difícil para ele, ou se ele não tivesse um braço para manipular os pães. Então, uma questão prática, né? Mas uma questão espiritual, de fato, aqui, como eu tenho explicado aos irmãos. Ele não serviria, mas ele participaria do pão, né? Do pão da mesa, não é? E de tudo aquilo que dizia a respeito dos sacrifícios, inclusive, ele poderia participar. Como eu disse, irmãos, hoje nós não temos por que impor essa exigência a nós, não tem sentido nenhum, até porque nós conhecemos a perfeição não por meio de ritos. Ali Israel estava aprendendo sobre a perfeição de Deus com a figura do sacerdote. Hoje nós não aprendemos a perfeição de Deus com uma figura de um sacerdote humano. Mas nós aprendemos sobre a perfeição de Deus quando nós olhamos e contemplamos pela fé o nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a este mundo, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou em nenhuma delas, foi perfeito, não é? Como seu Pai era perfeito. E então nós olhamos para Cristo e aí entendemos a perfeição de Deus. Por isso não há sentido mais para nós com essa figura. Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele é perfeito. O autor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 26, falando acerca de Cristo, diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Esse é o nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deve ficar para nós, irmãos, aqui no capítulo 21 de Levítico. Primeiro, que em Deus não há defeito. Tudo que nós encontramos aqui tem o objetivo de apontar para Deus. Em Deus não há defeito. Nosso Senhor Jesus Cristo é perfeitíssimo, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é a imagem do Deus invisível, é nele que nós contemplamos o nosso Deus, e nós temos de ser semelhantes a ele. Ele diz em Mateus 5:48, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. O vosso Pai que está nos céus é perfeito. Não é uma perfeição que nós devemos buscar no que diz respeito à santidade, ao nosso serviço a Deus, a nossa vida de culto racional, a nossa vida de serviço a Deus onde quer que nós estejamos. Em Deus não há defeito. E a segunda coisa que deve ficar para nós é que em Cristo todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Não confundamos o sacerdócio universal de todos os crentes. Quem ainda não conhece um pouco da doutrina, procure na internet, leia alguma coisa sobre a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Mas alguns confundem a doutrina do sacerdócio universal com uma confusão na igreja. Eu cheguei a ver alguns afirmando que todos podem pregar, todos podem ensinar, todos podem evangelizar. Bom, evangelizar sim, ensinar também, dependendo. Mas pregar, Deus chama homens ao ministério da palavra. O sacerdócio universal de todos os crentes não tem como objetivo trazer confusão para a igreja, mas ensinar que, como já falei aqui durante o sermão, que não há uma casta. Porque esse era o contexto medieval, onde os sacerdotes faziam parte de um grupo, até como hoje faz na Igreja Católica, um grupo especial que tem iluminação de Deus para entender as Escrituras, enquanto o povo, chamado leigo, o laicato, não entende nada e precisa do sacerdócio.
A reforma protestante veio dizer, não. Todos os crentes conseguem ler a Escritura, ler as Escrituras, entender as Escrituras. Não é porque o Espírito Santo ilumina a todos os crentes. Então, mas essa é uma verdade, que todos nós somos sacerdotes de Cristo. E aí devemos tomar um cuidado, irmãos, porque se nós somos sacerdotes, todos somos, no texto de Pedro e Apocalipse afirmam, então nós nos aproximamos de Deus. E a aproximação de Deus envolve privilégios, sim, como os irmãos, por exemplo, têm acesso, têm contato com a Escritura todos os dias. Hoje nós não precisamos de um sacerdote humano que interceda por nós diante de Deus. Você em qualquer lugar, a qualquer horário pode se chegar à presença de Deus. O véu foi rasgado, então não há mais uma separação. Todos nós temos acesso a Deus, nós temos esse privilégio, lemos a Bíblia, oramos em qualquer lugar, lemos a Bíblia em qualquer lugar. A SBB tem uma Bíblia à prova d'água, então se tem algum mergulhador que quer mergulhar e ler a Bíblia lá embaixo d'água, ele vai ler a Bíblia embaixo d'água. Então, isso é um privilégio, mas ao mesmo tempo, irmãos, a grande responsabilidade nossa. Nós temos responsabilidade diante de Deus como sacerdotes, como santos. Afinal de contas, Deus nos chamou para que nós andemos de conformidade com a sua lei. Como sacerdotes, nós não podemos mais fazer aquilo que nós pensamos que é bom para nós. Nós não podemos mais andar achando que a nossa ideia ou que a nossa motivação é a melhor. Como sacerdotes instituídos por Deus, nós precisamos atentar para a lei de Deus e ver qual é o plano de Deus para o exercício do nosso ofício sacerdotal diante do Senhor. Vejam que, à luz do texto, nós temos como sacerdotes responsabilidade individual, sim, porque nós devemos ser santos, nós servimos a Deus. Nós temos responsabilidade também familiar. Quem tem filhos com os filhos, quem tem pais com os pais, quem tem irmãos com os irmãos, obviamente. É uma responsabilidade que nós temos no lar como sacerdotes de Deus, para servir a Deus no contexto da nossa família. E temos também responsabilidade eclesiástica. Todos nós fazemos parte desse corpo, da igreja congregacional aqui. Está congregada, não é isso que eu quero dizer. Então, a igreja, quando nós nos reunimos, nós temos também responsabilidade. Temos privilégios da comunhão dos santos, mas também temos responsabilidade de santidade, de cuidado com os outros. Né? Por isso, nós temos de nos afastar de tudo aquilo que nos torna impuros. Todo cristão é sacerdote de alguém. Nunca esqueça isso. Você é sacerdote de alguém. Essa aqui é a bandeira do sacerdócio universal de todos os crentes. Você é sacerdote de alguém. Você não ora por alguém? Você não intercede por alguém? Nós intercedemos uns pelos outros na quarta-feira, reunião de oração. São vários sacerdotes e várias sacerdotisas intercedendo, oferecendo a Deus sacrifícios agradáveis em Cristo, intercedendo uns pelos outros. Quando você conversa com um irmão, com uma irmã, você não expressa tudo aquilo que você conhece da Escritura, então, em certo sentido, você está ensinando o outro. Você está exercendo a sua função sacerdotal também, nesse sentido amplo, nesse sentido de cooperação mútua. Todo cristão é sacerdote de alguém, somos todos sacerdotes uns dos outros, por isso nós devemos orar, nós devemos interceder e nós devemos ministrar uns aos outros, como sacerdotes de Deus. Entendam, para concluir, o que Deus quer da igreja? Santidade. O grupo tem que ser santo. Aqui, local, mas a outra igreja, batista, assembleia, outra igreja, genuinamente cristã que esteja ali, vai ser santo, e nós vamos ser um corpo só de santidade. Uma outra igreja ali santa, no outro país, no outro continente, mas nós todos somos um povo santo de Deus e devemos cuidar uns dos outros, devemos testemunhar para os outros. O testemunho envolve a diferença. Se não há diferença com o mundano, então não há luz, não há evangelismo, não há conquista alguma, não é? Se não há uma diferença entre os que adoram e os que não adoram a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos faça mais santos. Quando eu estudo textos como esses e olho para mim, eu sou desmotivado, porque há pecados contra os quais nós lutamos constantemente. E há pecados em que caímos, todos nós. Mas devemos olhar para o Cristo,
devemos olhar para o nosso sumo sacerdote, para o Deus que institui a sua lei, para o Deus que quer nos santificar e que tem nos santificado com o seu Espírito Santo. Então, que Deus nos abençoe, nos motive, que a cada dia sejamos cada vez mais diligentes no nosso serviço sacerdotal a Deus e aos nossos irmãos e ao nosso próximo. Vamos ficar de pé, pedir ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico.